Que a gente pode começar, Alexandre? A gente pode falar como a gente se conheceu, não? Acho que Sim, seria parece-me uma bem. boa introdução. Uhum. Me conta você, porque eu tenho uma versão aqui, mas eu queria ouvir a sua. Então, como é que nós nos conhecemos? Isto foi é uma história até bastante peculiar, porque é um bocadinho diferente do normal processo de recrutamento, não é? Eu conheci-te uns meses antes de entrar no OLX. Basicamente, uma colega com quem já tinha trabalhado antes que me quis apresentar a ti, e acho que foi para tirar assim aquelas primeiras impressões. Depois, entretanto, o processo de recrutamento, lembro-me que demorou bastante tempo, e entretanto recebi a vossa chamada, que fiquei super feliz. E foi quando pronto, entrei no OLX para a tua equipa, passados uns mesesitos, e pronto, a partir daí começámos a trabalhar os dois. Sim. Eu lembro, sei lá, se eu fechar o olho, eu consigo lembrar do nosso almoço lá Eu com também. a gente se conheceu. Eu tenho Foi. ideia que eu falei muito. Foi? Não, eu acho que Sim, foi. foi tranquilo. Assim, pra mim, porque eu tô acostumado, foi normal, digamos assim. Sim. Mas eu lembro que me chamou muita atenção porque era a proposição de designer, né, que a gente tinha na época. Uhum. Mas você tinha tido aquela experiência que era até mais analítica, na verdade, né? De Uhum. mensurar o resultado, tudo. E aquilo, assim, imediatamente já me chamou a atenção. Eu falei, opa, porque não é normal, assim, o designer geralmente está mais Uhum. preocupado com o craft ali, né? A arte dele do que o resultado daquilo em si. A gente estava precisando de alguém mais, assim, mais Uhum. pragmático. E aí, quando você começou a me contar o que você fazia com as landing pages e tal, eu falei, ok, então acho que a gente Sim, está alinhado já. exato. Sim, eu acho que na altura ainda não era uma coisa que se explorava muito, esta componente mais analítica do designer e essas preocupações de otimizações, de UX UI, eu acho que era uma coisa que ainda não se falava muito. E, no entanto, eu já tinha estado a trabalhar nesta empresa anterior ao LX, que eu entrei como designer, mas comecei a perceber muito rapidamente que eles eram muito focados em otimização, 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 portanto eu tive que basicamente escalar o meu jogo para conseguir dar conta do recado e conseguir entregar os meus criativos, basicamente fossem peças que performassem muito bem e não propriamente uma coisa que seja só bonita ou esteticamente agradável. Sim. E isso ajudou muito no meu processo mesmo mental de trabalho, a pensar e focar mais no trabalho de design como focado para resultados e não propriamente uma coisa mais artística. Sim. Mas sabe que eu me lembro da frase que você me falou. Sério? Eu lembro, eu lembro que você me falou assim, tipo, eu gosto de resolver problemas através do design. Ok. Mas não o design como, tipo, o objeto final e o objetivo único. Uhum. Eu lembro Sim. exatamente de você falando dessa forma. Exato. Sim, eu vejo muito o design dessa forma, porque o design não é propriamente uma arte ou uma expressão artística. O design é precisamente o desenho de algo que vai responder a um problema, não é? Vai ser a solução Sim. para um problema que tu tens, seja design de produto, seja design de outra coisa qualquer, e neste caso um design mais digital, vai sempre servir para um propósito, vai sempre servir para resolver uma questão qualquer que seja necessária e não propriamente uma coisa que seja só para agradar a quem está a ver. E, e nesta outra empresa em que eu estive, eu aprendi muito a ver as coisas desta forma, que me ajudou depois imenso para tudo o que vinha fazer a seguir. Exato. Até, eu vou me antecipar aqui um pouco, a gente pode depois voltar de novo, Uhum. porque eu acho que essa skill que a gente está falando aqui do design e dele ser mais otimizado para performance, né, até para conversão, já entra muito na coisa do ASO, que é uma dificuldade, às vezes, justamente de quem não tem esse background de design. As pessoas têm dificuldade em, sei lá, pegar qual que é o valor daquele app, né, qual que é o sentido dele, e colocar isso nos screenshots, por exemplo. Uhum. Eu não sei se você sente que, tipo, que você teve uma vantagem competitiva por causa desse background seu de design.
Eu acho que a experiência do ASO ainda é um bocadinho nova, porque apesar de eu ter tido a experiência anterior de fazer landing pages e campanhas digitais, o ASO é um bocadinho diferente e eu acho que aqui a diferença foi não saber muito bem como é que o utilizador responde àquilo que ele está a ver na loja. Ou seja, é uma coisa um bocadinho diferente, apesar de estar focado na conversão, enquanto numa landing page tu sabes claramente o que é que tu queres que eles façam, aqui é um bocadinho mais difícil, porque tu tens uma limitação, porque tu só tens ou os screenshots ou aquele texto específico, não é como numa página ou num banner que tu tens muito mais liberdade, não só criativa, mas muito mais espaço para fazer outras coisas. E ali acaba por haver assim alguma limitação e tu não sabes muito bem como é que as pessoas reagem àquilo que estão a ver na loja, porque ao fim e ao cabo acaba por ser sempre o mesmo layout que eles veem em todas as lojas, né? Todas as páginas de todas as lojas vão ser iguais. Então, como é que tu te vais destacar de todas as outras? Como é que tu vais conseguir destacar o valor daquilo que é o teu produto em relação aos outros? Eu acho que aí isso eu ainda não estava habituada e acho que aí já foi um bocadinho mais complicado fazer essa análise, porque era muito limitado e mesmo uma das muito limitado. É muito limitado. Muito. Portanto, uma das primeiras experiências que eu fiz foi na app do OLX e nós tínhamos feito um rebranding, como sabes, e se calhar outras pessoas sabem que nós passámos por um período de uma mudança muito grande, não é? Nós mudámos a nossa marca, a nossa imagem e tudo o que está associado a ela, incluindo a loja. Isso tudo foi criado juntamente com todos os materiais que foram criados para fazer esta transição e nunca se fez muitas otimizações desde que se alterou para a nova marca. E basicamente eu olhei para aquilo que havia e pensei, bem, vou fazer aqui umas alteraçõezinhas naquilo que eu acho que pode funcionar. Uma coisinha ou outra. Sim, vou juntar aqui estas cores e pôr aqui um copy, não sei o quê. E eu olhei para aquilo, isto é muito mais giro do que o que está. Sim. E não correu bem. Ou seja, também não sei até que ponto foi algo estranho para, não sei, utilizadores que talvez já estivessem habituados a ver a loja, já tivessem visitado e não tivessem ficado convencidos da primeira vez. Não foi não foi algo que os fizesse converter, porque se calhar não foi algo que trouxesse propriamente um valor ao produto. Ou seja, se calhar havia um bocadinho mais no sentido de isto está mais bonito, ou passa uma mensagem um bocadinho diferente, mas não estava muito focada no valor que eu estava a trazer ao utilizador. Portanto, talvez por aí tenha sido um falhanço tremendo. Logo a primeira foi assim. Mas quando você fala dessa otimização, foi mesmo aquela quando teve o rebranding? Quando teve o rebranding, foi depois. Ou seja, teve o rebranding e a loja manteve-se igual durante muitos meses. Tanto que nós só começámos a fazer as atualizações há uns meses atrás. E o rebranding já foi em 2020. Portanto, eu achei, ok, primeiro vai ser logo algo que vai fazer um game changing. Mas não foi. E eu acho que a dificuldade é um bocado essa, ou seja, nós achamos que, ok, isto já não se faz muita uma otimização há muito tempo, com certeza a primeira alteração que eu vou fazer já vai ter resultados, e não foi isso que aconteceu. Então, houve também algum esforço da minha parte tentar perceber o que é que tinha corrido mal e olhar para as coisas, se calhar, com um olhar um bocadinho mais analítico e não tão, vou fazer diferente só porque não gosto dos outros ou achava que não estava a passar a mensagem certa ou assim. Portanto, houve aqui também esse processo de começar a olhar para as coisas de uma forma um bocadinho diferente do que aquilo que eu achava que era. Sim. E como é que você tem sentido que tem corrido esse processo assim de essa
tentativa de perceber por que está funcionando ou por que não está. Sim. Que acho que é a parte mais difícil, realmente, assim, o porquê, né? Porque os dados a gente tem, mas Sim. o motivo é complicado. Eu acho que o motivo é sempre bastante difícil, porque aquilo que eu sinto muitas vezes é que eu vou lançar um teste novo e a minha expectativa é sempre que corra bem. Sempre, que ganhe. Tipo, vou lançar uma coisa nova e vai correr super bem e a minha nova versão vai ganhar e vou mudar isto tudo e vou ter mais instalações. E a verdade é que acontece precisamente o contrário. Tipo, 90% delas não funcionam. Então é muito difícil ali pôr o dedo naquilo que realmente nós achamos que está a fazer algum impacto. E eu posso dizer que das últimas experiências que eu fiz foi para a app da Roménia. Nós agora já estamos a trabalhar num setup mais regional, com 3 países, e as minhas primeiras experiências foram em Portugal. Entretanto, na Roménia houve muitas alterações ao produto e à própria app, em que houve muitas features que foram adicionadas que acrescentavam valor ao utilizador. E claro, nós somos uma marca que já somos muito conhecidas no mercado em que trabalhamos. Toda a gente conhece o OLX, toda a gente sabe que tem uma app, ou quase todas as pessoas. E se calhar muitas vezes elas não instalam porque têm uma alternativa. Podem ir pelo telemóvel ou pelo computador. Mas uma das experiências que eu fiz na Roménia, que correu imediatamente bem, foi adicionar essa feature como uma proposição de valor nos screenshots. Ou seja, eu não estou só a dizer que a app é boa por isto ou por aquilo que já toda a gente sabe, mas por uma coisa, por uma novidade que vai trazer muito valor ao utilizador. E nesse caso, sim, esse teste que nós fizemos correu super bem e é uma coisa que nós agora andamos também a tentar aplicar sempre que temos uma feature nova e que sabemos que ela traz muito valor e é algo diferente, há uma tendência a correr melhor. Sim, eu gosto muito disso, de vender o valor da feature e não a feature em si, é o que a pessoa pode fazer com aquilo e não é um filtro novo. É uma solução para um problema, que nem a gente estava falando lá no... Sim, lá no exatamente. Ou seja, se nós... Diz. Eu ia te perguntar se você pode falar explicitamente qual que foi a feature e como é que você vendeu ela. Sim. Então, nós no OLX, é uma plataforma de classificados em que as pessoas compram e vendem e depois fazem a transação, normalmente é pessoalmente. No entanto, com esta questão toda da pandemia, houve muitos esforços da parte das equipas de produto para criar alternativas, incluindo um processo de entregas ao domicílio ou em casa ou num ponto de recolha. E na Roménia isso foi uma coisa que quando se adicionou, no início foi só em web, e houve uma grande adoção dessa feature. E entretanto lançaram a feature na app e que acho que nós sabíamos bem que era uma coisa que as pessoas gostavam de ter, ou seja, quem queria utilizar a aplicação não tinha essa feature. Então aquilo que nós fizemos foi adicionar, olha, agora já tens as entregas na app e vai ser muito mais fácil para ti. Podes vender para qualquer lado da Roménia, podes comprar de qualquer lado de uma forma simples e isso trouxe muito valor mesmo. Sim. Porque é uma forma nova de usar o OLX, porque antigamente Também. eu só conseguia usar se fosse presencialmente encontrar a pessoa, entregar ou comprar o artigo. E agora não, agora eu posso comprar de qualquer região. Então esse é um valor gigante para o utilizador final. Sim, exatamente. E nós também sempre soubemos que grande parte dos nossos utilizadores estão na app.
e não estar a lançar estas features que são importantes para eles na app faz com que eles acabem por desistir da aplicação, ou seja, se calhar vão mudar para outra plataforma que não é tão prática para eles e eles se calhar não vão gostar tanto. E quando libertamos isto na plataforma que eles mais gostam de utilizar, acho que faz uma diferença muito grande. Eu não sei se a gente fala isso aqui em Portugal, mas no Brasil a gente fala que é unir a fome com a vontade de comer. Dizemos também. A mesma coisa, ok. Exatamente. Sim, exatamente isso. Nós sabemos que por exemplo, a nossa app tem muitas coisas boas. Quem tem a aplicação instalada recebe as notificações das mensagens e essas coisas todas. É muito mais fácil de fazer as transações, é tudo muito mais rápido, tudo muito mais prático. E essa era uma feature fundamental que nós precisávamos ter lá. E felizmente na Roménia houve desenvolvimento para isso, foi adicionado e a primeira coisa que nós fizemos foi, ok, vamos fazer isto em ESO, vamos fazer um teste e foi infalível. Desde que correu melhor foi este teste, sim. Muito bom, muito bom. E, bom, eu sei já como é que faz esse teste, e você, obviamente, já fez e já sabe. Você pode contar um pouquinho para quem está assistindo, talvez não saiba, como é que você sabe, né, que, sei lá, os screenshots novos, por exemplo, estão com uma conversão melhor? É assim, nós só temos explorado mais a parte da consola do Google Play, até porque grande parte da nossa audiência e da nossa a fatia de utilizadores de app em Android é muito, muito maior, então temos feito muito mais coisas lá. Mas basicamente aquilo que nós costumamos fazer, como mais ou menos regra, é sempre que fazemos um experimento, deixamos correr durante no mínimo 7 dias para ter resultados mais fidedignos, porque às vezes aquilo ao fim de um dia ou dois já está a correr super bem, mas pronto, convém deixar pelo menos essa semana a correr e depois ver o número de instalações atuais entre cada versão e esses scaled e ver se realmente há uma diferença muito grande até na taxa de conversão e tudo. Boa. Então, é basicamente usar a ferramenta que o próprio Google fornece. Neste caso, sim, na parte do Google, sim, nós utilizamos muito e acaba por nos ajudar bastante. Ele próprio ajuda no sentido de quando ganha confiança na nova versão, ele próprio avisa, mas nós conseguimos ver e até aquilo que normalmente fazemos é fazer tipo um scale-up mensal de tipo uma estimativa mensal de quantas instalações é que poderá trazer a nova versão e escalamos isso anualmente e aí conseguimos ver depois se há uma diferença muito grande ou não. Boa. É fantástico isso, porque antigamente estou me sentindo velho agora. Quando eu comecei a fazer isso, não tinha ferramenta de teste AB no Google. Sim. E o que a gente tinha que fazer era fazer uma landing page fake fora da loja. Então, fazia mídia paga, aí mandava para uma landing page que tinha lá uma ferramenta de teste AB naquilo. E aí a gente comparava para ver quem clicava mais no botão de install. Exatamente. Hoje ainda tem ferramentas que fazem isso, porque tem empresas que querem ir além dos testes, querem testar coisas assim muito avançadas. Exato. Ou enfim, coisas que a loja não comporta. Mas eu acho que o que o Google oferece ali. Agora a Apple, não sei se você viu, mas semana passada a Apple liberou também para eles. Então eu ainda não consegui testar, mas também ainda não consegui testar e também foi uma das razões pelas quais também não tinha feito testes em iOS, porque não tinha nem a própria loja oferece essa ferramenta. Ou não oferecia, e também não tínhamos nenhuma ferramenta externa que nos permitisse fazer esse tipo de testes que acabaste de falar. Então, lá está, como também grande parte dos utilizadores são Android, nós achámos que só pelo Google Play já era um
uma boa forma de fazer estas experiências e tentar perceber o impacto das alterações. Por isso, agora é uma questão também de, agora tendo essa opção em Apple, é testar o que correu bem e ver se é igual ou não, porque pode acontecer não ser. A loja também é um bocadinho diferente, a percepção também é diferente, o utilizador, o tipo de utilizador de Android também é um bocadinho diferente do utilizador iOS, portanto é ter todas essas questões, perceber que elas existem. Sim, sim. Boa. Eu queria pegar só num ponto que você mencionou bem antes aqui desse tópico, que é... Você falou que a maioria dos experimentos que você faz não dão certo. Você acha que vai dar certo e não dão. Eu acho que tem uma coisa que muito particular, no seu caso, no caso do OLX, que o OLX já é uma marca estabelecida no mercado e muito grande. Então, é o típico caso de uma startup, que não é startup mais, né, já é uma big tech madura. E quando chega nesse estágio, crescer qualquer coisa é difícil. Porque a marca é tão grande, tão famosa, já tem tanta instalação, tanta gente usando, que é difícil, às vezes aumentar até 5% é difícil, porque o app já é top of mind, está no topo da categoria, tem milhões de usuários, então, assim, crescer para onde, né? Às vezes dá a sensação até que não tem espaço, então acho super normal, assim, que seja dessa forma, por conta da escala que é o business, né? Sim, sim, exatamente. E uma das coisas que eu andei a explorar na altura, quando comecei a trabalhar em ESO, porque nós conseguimos fazer testes não só na parte gráfica, não é? Os visuals da store, mas também muito a nível de copy do título, de descrição, essas coisas todas. E uma das coisas que eu me apercebia é que quase todas as pessoas que chegam à nossa loja é por pesquisarem para o OLX, portanto elas já vêm com aquele intuito elas já sabem quem é que nós somos, elas só vão ver basicamente o que é que nós oferecemos, se calhar diferente na app do que não oferecemos na outra plataforma, mas grande parte das pessoas que lá chegam, elas já sabem, elas já nos conhecem, portanto é um bocadinho difícil trabalhar nesse sentido, pessoas que não conhecem, porque é difícil encontrar quem não conheça o OLX. Até o meu sobrinho de 15 anos conhece, portanto, se eu conheço, Sim. acho difícil. Sim. Exato. Não, mas é isso mesmo, assim, essa maturidade, ela é muito boa por um lado, por outro ela traz uma dificuldade. Sim, eu sim. até tenho uma aula ali a última aula do curso, eu falo de menstruação e tal, né? E aí uma das coisas que eu coloquei lá, e coloquei porque eu trabalhei em muitos apps, eu trabalhei com mais de 30, e aí trabalhei em muitos pequenos, muitos novos, até apps que nem estavam na loja antes, e trabalhei também com big techs como o LX, por exemplo. E a diferença de ritmo de trabalho e análise e até tamanho do resultado é muito diferente, porque sei lá, eu tive apps de clientes que eu cresci 10 vezes, assim, de uma semana para outra. Tipo, o app tinha 100 downloads e agora tinha 10 mil numa semana. E é tipo, uau, é uma diferença gigante. Mas no OLX não, porque eu já tenho dezenas de milhares de installs. Para crescer assim mais um pouquinho é muito mais difícil. Acaba sendo um trabalho muito mais de otimizar a conversão do que otimizar o ranqueamento e a visibilidade do app, que é o que você falou, tipo, as pessoas já encontram naturalmente, já está no top 10 overall, então dificilmente alguém não vai achar o seu app. Sim, exato. Exato. Portanto, a nossa questão não é a dificuldade que as pessoas possam ter em encontrar, porque elas encontram facilmente, e mesmo que, se calhar, não sei, se vão procurar outras apps como o OLX e procuram por OLX na mesma, para ver o que é que há de relacionado. Portanto, aqui é mesmo uma questão de, quando elas entram na loja, o que é que as vai fazer clicar naquele botão de instalar e que elas fiquem com a aplicação instalada também, que isso é também outra questão que é importante
que é perceber que os utilizadores, depois de instalarem a app, ficam com ela instalada no dispositivo. Boa. Porque, sim, porque nós não queremos só uma instalação e depois uma desinstalação. Portanto, também estamos à procura de utilizadores que continuam a utilizar, não é? Portanto, também olhamos para a retenção e eu até costumo ver, pelo menos a nível de utilizadores ativos, que temos vindo sempre a subir, o que é ótimo. E acho que isso também, pelo menos no nosso caso, é bastante importante, porque lá está, como há essa dificuldade de eu não vou estar a arranjar milhares ou milhões de utilizadores novos na aplicação, porque eles praticamente já lá são todos, não é? Mas eu quero que eles fiquem. Portanto, isso também é uma coisa importante que também vamos analisando. Sim. Isso para mim também é um super, super sinal de maturidade. Quando a empresa até se preocupa mais com a retenção do que com a aquisição em si. Porque é o que você falou, né? Eu já adquiri todo mundo. A dificuldade é como é que eu mantenho essas pessoas aqui do que tentar achar gente nova. Exato. Mas pronto, isso já é outra coisa diferente. Já é. Sim, não, mas é interessante porque tem casos em que, por exemplo, em games a gente vê muito isso. Porque as queries, aliás, de games são as que são algumas das que têm mais volume nas lojas. Só que acontece muito também de ter muito download e aquilo não retornar nada em receita. Eu estava falando antes com o Rodrigo, da Gazeus, é uma empresa de games, e falando isso, tipo, às vezes na Índia tá bombando de downloads, por exemplo, mas não vale a pena nem investir $100 numa tradução melhor, porque a nível de receita daqueles utilizadores, tipo, a conta nem fecha. Então não faz sentido. Acho que, para mim, assim, o trabalho de SEO deveria chegar nesse nível. A gente deveria olhar também além da instalação. Então, a retenção do utilizador e o ticket médio, né? Quanto que ele gasta, receita, assim por diante. Sim. Porque, enfim, com mais receita a gente consegue, né, investir mais e fazer a roda girar, de certa forma. Sim, claro. Pronto, aí já é também uma outra dificuldade que nós temos, pelo menos neste momento, que é como basicamente perceber compras feitas na aplicação, quantas é que vieram das nossas otimizações. Isso também seria algo interessante nós percebermos se o trabalho que estamos a fazer nestas alterações da loja, se estamos, lá está, a comunicar realmente o valor que o produto tem e a convencê-los a fazer compras, não é? E a utilizarem essas features. Isso é uma coisa que nós não conseguimos propriamente analisar a 100%. Ok. Acho muito por causa do modelo de negócio, né? Porque tem apps que são subscription, por exemplo, e o pagamento é pela loja. É mais fácil porque até a estatística fica na própria loja e você consegue cruzar os dados. Sim. No caso do OLX, que a monetização é advertising, né? Propaganda, e também as entregas e coisas assim. Tem esse empecilho, né? É muito mais difícil medir o resultado. Vocês têm forma de triangular isso, já que não tem assim, uma forma direta de medir? Eu sinceramente não tenho feito muita análise nesse sentido, porque o nosso sistema de tracking ainda é um bocadinho. Ainda faltam muitas coisas a melhorar, mesmo a nível de perceber o nível, o revenue que nós recebemos por cada instalação, um novo utilizador. Isso ainda é uma coisa que nós temos de melhorar, porque neste momento não é algo que eu consiga nem triangular. Aquilo que eu poderia ver talvez era se calhar revenue da app, visto que eu estou a aumentar utilizadores, também aumentar na app. Mas nunca poderia fazer, se calhar, essa ligação direta que é das otimizações da SEO. Não... Sim. Aí é onde fica difícil, porque a gente acha que é fácil essa mensuração,
Uhum. Mas o que é comum no mercado, na verdade, é o que você falou, é a gente ser um pouco cego nesse sentido Uhum. e ter que agir com base em proxies, né? E não necessariamente no dado real que a gente Uhum. gostaria de ter. Acho que é uma skill que a gente tem que desenvolver conforme vai trabalhando nesse mercado. Sim, eu acho que também, lá está, é tentar procurar formas de analisar esses dados e conseguir relacioná-los uns com os outros, porque não há nada que nos diga diretamente que é assim. Então, se calhar, há ali um bocadinho mais de esforço da nossa parte que é preciso para conseguir ver esses números. Mas não acho impossível, acho que até é possível fazer, mas lá está, dá muito mais trabalho do que chegar à loja ou à consola, não é? Chegar e ver os resultados ali todos Sim, direitinhos, isso era muito mais, muito mais fácil. muito mais fácil, muito mais É, fácil. Sim. mas pronto, não é o caso. Nisso algumas apps têm mais vantagem que outras, porque Uhum, essa mensuração é muito mais simples. sim. É assim, nós também, uma coisa que também temos trabalhado muito é não só nas otimizações da loja, mas também trazer muito mais tráfego para a loja em si. E apesar de nós mantermos mais ou menos o nível de ferramentas que nós temos para atrair os utilizadores, acabamos por ver ali o aumento das instalações, porque também temos feito as otimizações. Portanto, se nós, imagina, não temos mais investimento ou não temos canais novos e eles mantêm sempre os mesmos e conseguimos ter mais instalações, aí já conseguimos perceber que há ali qualquer coisa que está a funcionar a nível das otimizações. Por isso, também dá para ver um bocadinho por aí. Com certeza, com certeza. Pô, e eu tô pensando aqui, Alexandre, que você você começou a fazer isso já numa empresa muito grande, né? E um estágio também de maturação muito avançado já. Uhum. Me conta assim, porque, aliás, a gente começou falando que você foi contratada como designer, e a Uhum. gente está aqui agora falando de ESO. Conta Exato. aí o que deu errado. O que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, conta como foi isso. Não sei, eu acho que eu sempre tive esta componente mais analítica e apesar de eu sempre ter gostado muito da parte de design, aquela minha experiência naquela empresa anterior que me fez focar muito nos resultados, acabou por desenvolver também aqui um bichinho da performance. E eu acabo por tentar aliar as duas coisas e quando trabalho em design acabo por estar muito focada na parte de performance. Portanto, um design mais voltado para performance do que propriamente aquele design mais criativo, mais artístico. Eu acho que isso fez com que eu estivesse constantemente a querer saber mais e não me limitar a fazer só aquilo que me pediam. Por exemplo, campanhas que tínhamos para fazer uma campanha qualquer, em que fazia os criativos. Eu não me preocupava só com isso, só em fazer os criativos. Preocupava-me, ok, eles estão a correr bem, não estão a correr bem, é preciso outra versão, não é preciso outra versão? Será que nós conseguimos fazer com que as pessoas cliquem mais, convertam mais? E isso foi-me levando a ter mais interesse e a envolver-me um bocadinho mais nesta parte de gestão das campanhas, de gestão de outros canais de comunicação que nós gerimos e acabei por evoluir um bocadinho nesse sentido também, ou seja, não me limitar só a receber pedidos de design e fazer, mas também me envolver nessa parte da gestão de canais de comunicação e essas coisas todas. Tanto que agora, basicamente, nós estamos divididos, cada pessoa mais responsável por um canal. Eu tenho o meu e basicamente é tentar otimizar ao máximo o que é que eu posso fazer lá, tanto a nível
de design, mas também a parte da tecnologia, o que é que nós podemos fazer para melhorar. Boa, boa. Eu estava te falando disso também antes da gente começar aqui, né? Que o comum, na verdade, é que a pessoa que faz o ESOL, ela também faz outras coisas. E aí essa parte acaba sendo uma das atribuições e não... Tipo, isso não é um trabalho full-time, muitas vezes. Depende da empresa, né? O Criador X, por exemplo, é só os mercados e não é só app, né? Tem também desktop, tudo isso. Então acaba não tendo assim tanta demanda para um trabalho full-time. Sim, exato. Qual que é a sua posição hoje? Eu hoje estou como Product Marketing Manager na região, basicamente responsável por canais de comunicação dentro do produto e também esta parte do ASO, porque nós sabemos que os nossos utilizadores, quando estão na app, têm muito mais engagement e as taxas de conversão são muito superiores quando comparamos a utilização na web ou no desktop. Portanto, é aliar aqui um bocadinho as duas coisas. Nós queremos trazer mais utilizadores para a app, cada vez mais. Idealmente, fazer uma transição, não é, entre a web e a app. E depois, quando elas já estão no produto, impactá-las com as mensagens certas no momento certo. Portanto, acaba por haver aqui uma ligação entre as duas coisas e daí eu também fazer um bocadinho dos dois e não estar só focada no ASO. É como se estivesse a acompanhar a jornada toda do utilizador, desde que ele instala até ele estar a utilizar o produto e a ver como é que ele realmente lhe traz valor. Tá bom, tem sido cada vez mais comum a pessoa de Product Marketing cuidar também do ESO. Acho que faz todo sentido, porque para mim até a analogia é como se fosse um supermercado. Eu tenho lá meu produto físico e eu tenho minha embalagem, certo? Com o nome, o peso, e os ingredientes e tudo. Para mim é igual na loja, tem lá a app e aí a listagem tem as informações sobre o produto. Então, antes da pessoa comprar, ela tem a embalagem para tomar a decisão se ela vai levar aquele produto ou não. Que é igualzinho à loja. Então, esse trabalho ser liderado por Product Marketing, acho, assim, pelo menos na minha cabeça, faz total, absoluto sentido. E o que eu mais gostei do que você falou agora é essa questão de que para vocês trazer mais usuários para a app não é uma questão só de aquisição, é uma questão de retenção e de engajamento, principalmente. Assim, tipo, fazer ESOL como estratégia de engagement. Eu acho isso fantástico. Se vocês analisarem o engagement de cada plataforma, você não, app é o melhor, então eu tenho que fazer esse onboarding dos usuários de uma plataforma para outra. É uma abordagem assim bem avançada, eu diria, para... Sim. Eu acho que até no nosso caso, claro que o facto de nós termos utilizadores a instalar e se calhar não instalarem, não implica que eles não utilizem a nossa plataforma, porque eles têm outra forma de utilizar. Mas quando nós temos esta informação que é tão valiosa, que nós sabemos que eles na app estão muito mais engajados e convertem muito mais, então aí realmente nós temos que pensar na nossa estratégia em como, ok, isto é muito importante, então nós temos que trazê-los para esta plataforma específica. E por isso ser tão importante este esforço que nós temos feito até agora, desta transição entre uma coisa, entre a web e a app, e claro, também não só fazer essa transição, mas também melhorar o produto o máximo possível, como por exemplo temos feito na Roménia, com estas adições das features, de deliveries e etc., que nós sabemos que é algo que as pessoas também procuram e que vai-lhes dar muito mais valor quando elas estão a utilizar o nosso produto. Com certeza. Fantástico e acho que perfeita a abordagem, Alexandre. Muito bom. Olha, vamos lá. Acho que a gente cobriu aqui muita coisa que a gente queria falar. Obrigado. Eu acho que tem muita gente que está passando agora pelo que você passou, né, nessa entrada, digamos assim, no tema do ESOL.
E aí compartilhar a história é muito importante. Eu não sei se você quer deixar alguma dica, alguma pílula de sabedoria. Eu acho que é não desistir, porque às vezes as coisas, nós podemos achar que estamos a fazer uma otimização excelente e depois não vai correr bem, mas é não desistir. Ok, vamos tentar uma abordagem diferente. Se isto não funcionou, outra coisa há de funcionar. Não vai ser sempre mal. Isso é mesmo ter essa persistência de tentar arranjar formas assim mais criativas de destacar e realmente dar muito valor ao produto e àquilo que ele traz ao utilizador. Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem algumas coisas, né? O teste AB é gratuito, não custa o nosso tempo, obviamente, mas a gente não paga por ele. E, bom, toda vez que a gente consegue aumentar a conversão, o impacto daquilo perdura por meses, se não anos. Então, o retorno de investimento de uma otimização de ISO é gigante, porque uma instalação custa... Em Portugal, a última vez que eu rodei campanha estava, tipo, 2 euros uma instalação, 2,50, se eu não me engano. Ok. Então, imagina, se eu conseguir, então, 10 mil installs a mais por mês, são 25 mil euros a menos que eu tenho que gastar em mídia paga para poder bater a minha meta. Exato, é uma poupança bastante elevada, sim. É muito. Sim, eu acho mesmo importante ir fazendo essas otimizações, porque nós vamos tendo sempre novos utilizadores e mesmo antigos que se calhar vão à loja e veem que, ok, se calhar há aqui uma coisa nova que eu não tinha antes e que eu já queria há muito tempo, então este vai ser tipo aquela coisinha que lhe vai fazer voltar outra vez. Portanto, é mesmo importante dar esse valor àquilo que nós estamos também a oferecer como produto. Com certeza, com certeza. Bom, muito bom, Alexandre. Obrigado. Olha, não sei se você quer dizer também aonde as pessoas te encontram na internet. Então, na internet, no LinkedIn, Alexandra Santos, Product Marketing Manager, no OLX. Podem conectar à vontade e mandar mensagem. E é isso. Muito bem, muito bem. Olha, obrigado de novo e até logo. Tá, até logo. Obrigada, eu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.